Ah, vira homem! Quantas vezes essa frase não é repetida para meninos ao longo de sua formação, condenando qualquer tipo de atitude que represente um desvio do modelo tradicional de masculinidade, geralmente associado a atributos como força, virilidade e dominância. Mas afinal, o que significa ser homem? Será que esse modelo histórico ainda faz sentido? Ou é possível exercer formas mais saudáveis de masculinidade? Homens provam que sim, e vão te contar neste episódio. Fica por aqui pra gente pensar junto. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Meu nome é Yolanda Paz e eu falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio, vamos falar sobre os múltiplos significados de ser homem e sobre formas mais saudáveis de exercer a masculinidade. Quem conversa comigo é meu colega de DW, André Marinho. A gente tem acompanhado aí o avanço das discussões sobre a tal da masculinidade tóxica, né? Ou seja, uma ideia de que existem regras rígidas que definem o que significa ser homem. Mas eu acho que também é importante a gente tentar abordar esse fenômeno de uma maneira mais construtiva, para mostrar para os jovens, para as pessoas, que existem sim alternativas para esse tipo de padrão, que no fim das contas é bem destrutivo. Também participa deste episódio Guilherme Nascimento Valadares, cofundador e diretor de pesquisa do Instituto PDH. Acho que durante muito tempo o imperativo masculino foi dominar e conquistar. E eu acho que pode ser muito interessante a gente experimentar servir e cuidar. Recebemos também o psicanalista Tiago Queiroz, pai de 4 crianças que compartilha visões sobre a paternidade no site Paizinho, vírgula. Ser pai, para mim, é me reencontrar num lugar de cuidado que eu nunca habitei antes de me tornar pai. André, o que costuma acontecer quando os meninos de hoje em dia crescem e percebem que os códigos de comportamento que eles aprenderam agora estão sendo questionados? É uma situação muito complexa, Yolanda, muito difícil mesmo, assim. Porque esses jovens, eles acabam se deparando com um dilema sobre o que significa ser homem. Uma incerteza, uma dúvida tremenda sobre qual que é o espaço, qual que é a função, qual que é o propósito de ser homem na sociedade moderna, né? E quem que oferece as respostas mais fáceis para essas dúvidas existenciais? Infelizmente são essas comunidades virtuais na internet que entendem que o caminho da masculinidade é o ressentimento, é a violência, é o machismo. Esses grupos têm nome, os pesquisadores têm chamado de machosfera, né? Que são comunidades virtuais que colocam os homens em várias caixinhas. Os incels, os betas, os alfas. Enfim, é uma terminologia bem extensa. E no site da DW a gente fez várias reportagens detalhando esses termos. Bom, mas o ponto aqui não é esse. Na verdade, o que eu quero falar é que do outro lado dessa equação, do outro lado da moeda, existem homens que querem mostrar que há alternativas para essa masculinidade tóxica. Que existem outras maneiras de se viver a masculinidade que não necessariamente sejam destrutivas. E destrutivas não só para as mulheres, mas também para os homens. Esses comportamentos eles são muito prejudiciais para esses jovens. Então esses caras, eles propõem uma masculinidade que não exija força física, superioridade financeira, desejo sexual ilimitado. Eles defendem também que demonstrar vulnerabilidade, pedir ajuda, pedir socorro, não devem ser vistos como comportamentos exclusivos das mulheres. Isso não é coisa de mulherzinha, digamos assim. Isso também é coisa de homem. Inclusive eu conversei com o Guilherme Nascimento Valadares e ele levantou alguns pontos interessantes sobre isso. Vamos escutar. A gente pensa em modelos de masculinidades que vão ser, antes de tudo, plurais e que, na minha visão, não precisa cair em um estereótipo de que agora ser homem significa eu ser sempre voz mansa, sensível, calminho. Não posso ser assertivo, não posso ser incisivo, não posso ter nada que minimamente simbolize força, porque isso seria errado, um problema. Violência, um problema. Controle, dominação, opressão. Para mim, esses são os aspectos a serem trabalhados, elaborados e eliminados. A gente não precisa disso. Posturas que eu já tive, já fui agressivo e violento com mulheres que eu me relacionei, com amigos, no trabalho. Se eu não me olhar no espelho, o que que eu tenho para falar para os outros caras? Que não vai ser um discursinho palestrinha, fake. Então, eu tô menos interessado na palestrinha enquanto ferramenta de mudança e mais interessado na roda e na conexão legítima.
para os homens que desejam mudar, para o movimento de transformação das masculinidades também caminhar, se inspirar no movimento das mulheres, roda, diálogo, encontro, escuta. Nada mais é do que entender que existem diferentes maneiras de ser homem. Então, a gente está falando de homens que vão ser emocionalmente mais equilibrados, compassivos, inclusivos, que sabem o que é responsabilidade, consigo mesmo, com seu corpo, com a casa, com os amigos, com as amigas, com os meninos, com as meninas, sabem praticar o cuidado, as suas diferentes dimensões, sabem desenvolver amizades nutritivas com outros meninos e com as meninas. É possível, sim, ser um homem completamente diferente do que foi quem veio antes de você, mas essa caminhada a gente faz em conjunto. O Instituto PDH, do qual Guilherme é diretor, está produzindo, junto com o Pacto Global da ONU, um documentário chamado Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. Ele é baseado numa ampla pesquisa nacional que ouviu adolescentes, pais e educadores sobre as dores e alegrias dessa fase da vida. Com os resultados, o Instituto está elaborando um programa curricular para escolas e espaços esportivos que reflita os pontos levantados pelos meninos durante a pesquisa. É fundamental, no meu entendimento, que haja espaços intencionais de escuta, acolhimento e diálogo contínuo com esses meninos. Eu preciso escutar e entender o que significa a dor de ser profundamente rejeitado, de não saber lidar com a raiva, de não saber que tipo de homem eu devo ser, de estar confuso num mundo que está dizendo que ser homem é algo completamente diferente do que o seu pai, seu avô e sua família foram equipados para te ensinar. Se os meninos seguem recebendo um modelo de masculinidade no singular que diz que ele tem que ser provedor, reprodutor, protetor e autossuficiente, e eu não consigo viver essa identidade, isso é dolorido, né? Se eu não consigo exercer essa identidade, eu não sou homem. Então, para mim, é fundamental que a gente traga um olhar propositivo, que a gente seja capaz de oferecer outros caminhos, outras narrativas do que é ser homem. Não é só ser o grande provedor da casa. Não. Talvez você vai constituir um outro tipo de família, se quiser constituir. Talvez você não queira, e tudo bem. Isso não te torna menos homem, não ter família. Talvez você tenha filho ou não tenha. Isso não te torna menos homem. Talvez você seja um homem fisicamente forte ou não. Isso não te torna menos homem. E você certamente não vai dar conta de tudo sozinho na sua vida. Você certamente vai enfrentar grandes crises e vai precisar aprender a pedir ajuda, pedir desculpa. Não uma, não duas, mas muitas vezes. E acho que se a gente não olhar para isso, o risco pode ser nos defrontar com um volume cada vez maior de homens desconectados, agressivos, confusos e reféns de visões de mundo bizarras, que vão incluir profundo ódio às mulheres, profunda descrença em comunidades, instituições, um niilismo. Antes de continuar esse episódio, eu quero lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde você pode procurar pela playlist DW Revista. Além disso, também está na Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Na construção de masculinidades mais saudáveis, um ponto crucial é a paternidade. O pai é o primeiro espelho do menino, que está coletando seus referenciais de mundo. O psicanalista Tiago Queiroz vai explicar pra gente a importância de demonstrar afeto aos filhos homens. Quando a gente está falando aqui desses caminhos mais extremos que vão ali, né, dialogar com esses movimentos Red Pill, que são extremamente misóginos, a gente percebe que existe uma ausência de afeto paterno. O menino, ele cresce num lugar que ele não sente que ele tem abertura para falar com o pai, que não tem certeza de que ele é amado. Então, nesse lugar de ausência de afeto, de segurança, cria esse lugar onde esse jovem vai precisar se sentir aceito, importante, e onde quer que ele consiga encontrar isso. Essas células misóginas em que ele ali vai encontrar o espaço. O jovem precisa saber que ele é visto. Se ele não é visto dentro de casa, ele vai tentar descobrir como que ele pode ser visto fora de casa. Enquanto pai, o que de concreto a gente pode fazer é se colocar disponível emocionalmente para os nossos filhos, dar certeza para eles que a gente os ama, é dar abraço, é dar carinho, é dar colo, sabe? É se importar, é falar, filho, você está meio para baixo hoje, conversa com o pai,
O Tiago também compartilha com a gente que demonstrar afeto aos filhos nem sempre é uma tarefa fácil para os homens que não receberam isso quando eram meninos. Não tinha essa referência, né, de ser um pai que é amigo, que ouve, que acolhe, que abraça, que dá beijo, que fala eu te amo, sabe? Para mim, a paternidade, ser pai é isso, é me curar e me colocar no lugar de cuidado com os outros, para depois comigo também, depois com minha esposa, com a casa. Eu tive que construir essa competência a partir de uma ausência, mas é possível. A partir do momento que eu entendo que eu preciso reconstruir que tipo de homem eu sou, eu consigo entender que eu posso, a partir daí, me colocar nesse pai que é um pai mais sensível, um pai mais consciente, um pai mais cuidador do que provedor apenas, né? Então, a maior barreira é a nossa própria masculinidade patriarcal, que a gente precisa, de novo, questionar o que é ser homem, questionar o que é importante, questionar o que a gente precisa fazer pelos nossos filhos, e nesse processo a gente também se cura daquilo que a gente não teve, daquilo que nos machucou quando éramos mais jovens. Eu deixo aqui meu agradecimento ao meu colega de DW, André Marinho, ao Guilherme Nascimento Valadares e ao Tiago Queiroz por participarem dessa discussão com a gente nesta edição do DW Revista. E aí, você curtiu este episódio? Quer sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então é só deixar um comentário no YouTube ou no Instagram da DW Brasil. O episódio desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. O roteiro, a apresentação e a edição do podcast são minhas, Yolanda Paz. A reportagem é do André Marinho, a revisão da Fernanda Zolini e a coordenação da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau!